Que maravilha, né? Que bom. Deus tem nos guardado, nos abençoado. Temos sim enfrentado lutas, enfrentado dificuldades, mas o Senhor nos dá mais um momento, oportunidade de podermos juntos cultuar, louvar o Senhor e engrandecer a Ele. Então, nesse culto, nós queremos dar a Ele toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor e mais uma mensagem, com certeza poderosa, que o Senhor vai impactar o nosso coração. E desde já também louvar o Senhor pela vida da nossa igreja. Nessa semana tivemos aí algumas notícias de irmãos que passaram por problemas, por enfermidades, internados, irmãos em casas doentes, mas eu quero louvar o Senhor pela vida dos irmãos aí que abraçaram esse relógio de oração, que temos aí, né, oramos desde quarta-feira, continuamos aí nessa pegada orando, para que sabemos, né, como nós falamos, se tem algo que nós temos e é poderoso e faz um efeito imediato, é a oração. Então, meu querido, muito obrigado, não desanime, vamos continuar orando para que o Senhor possa manifestar a graça dele e juntos possamos celebrar. Amém? Feche teus olhos e vamos orar louvando ao Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa semana. Sim, Deus, tivemos algumas situações difíceis, alguns irmãos passando por dificuldades, mas Deus, como igreja, temos estado juntos, orando, buscando Tua presença, buscando a Tua graça, Te louvando, agradecendo ao Pai por tudo que o Senhor tem feito, pelas vitórias também que o Senhor tem nos dado, porque ela também tem nos acompanhado. Então, Senhor, continua conosco, nos dando, Pai, da Tua graça, da Tua glória e do Teu poder. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Graça, refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que sai
Olá, muito bom dia, meus queridos irmãos. Que alegria estar mais uma vez com os irmãos. Nós já adentramos em mais um mês. Nós temos contado os meses de uma maneira diferente. A expectativa é que cada mês demore para passar, para que nós possamos voltar à nossa vida normal. Passamos março, passamos abril, passamos maio e já adentramos o mês de junho. E durante o mês de maio nós tivemos oportunidade de orar pela nossa família. E no último final de semana nós tivemos uma experiência maravilhosa. Mais de 65 países puderam ouvir a mensagem de salvação e muitas pessoas entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas escreveram que oraram entregando a sua vida com os desafios que nós compartilhamos. E nós queremos continuar nessa mesma tônica. Nós queremos compartilhar com cada um dos irmãos, levando a cada um de nós pensarmos sobre família. A nossa vida é envolvida na família que nós nascemos. Mas aí nós temos a oportunidade de conhecer uma igreja. E a igreja torna-se também uma família. Essa é uma das analogias que Paulo coloca. A igreja como a família de Deus. Mas também Paulo usa a expressão de corpo, que ele está envolvido e um membro precisa de outro. E eu quero compartilhar com você, a partir deste domingo, deste momento, algumas coisas, alguns mandamentos que nós encontramos no Novo Testamento para que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa viver. Eu quero ler um texto para iniciar a nossa reflexão nesta manhã. Efésios capítulo 4, do verso 15 ao verso 16, Paulo termina essa parte falando sobre a unidade da fé. Ele diz o seguinte: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Que a partir desse texto nós possamos refletir sobre a nossa importância de cumprir os mandamentos dos uns aos outros. Pai eterno, nesta hora, nós suplicamos tão somente a direção do Teu Santo Espírito, para que Ele torne claro, Senhor, o nosso desafio nesta manhã, a prática de cada um nas nossas vidas. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos está na metade do capítulo 4 do livro de Efésios. E Paulo, escrevendo o livro de Efésios, ele fala sobre a maneira digna de viver. Como que nós vivemos de uma maneira diferente daqueles que não conhecem a Cristo. Nós já estamos falando isso há alguns domingos, mas agora nós queremos chamar a atenção de como deve viver o cristão. E a vida do cristão, com certeza, vai alcançar aquelas pessoas, vai testemunhar aquelas pessoas de que nós somos do Senhor. Quando nós terminamos esse texto, no verso 15, verso 16, Paulo diz o seguinte, que nós temos uma meta, nós temos um exemplo, seguir, crescer a figura da imagem de Cristo. Paulo chama a atenção que nós devemos crescer a estatura de Cristo, mas seguindo a verdade em amor. E ele diz o seguinte, nele, no corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, possamos ter a atuação de cada parte, com o objetivo de edificar, de crescer no amor. Queridos, eu quero trazer esta reflexão sobre a dinâmica dos mandamentos recíprocos
que nós encontramos no Novo Testamento para a igreja do Senhor Jesus. Como que nós devemos viver? Os dois exemplos de Paulo sobre a igreja, a primeira ele fala do corpo, e nós entendemos que nós temos o coração, temos o pulmão, temos o fígado, temos o rim, e cada um desses órgãos dentro do nosso corpo tem uma função. Paulo, inclusive, diz que quando um dos membros do nosso corpo está doente, todo o corpo padece, porque um precisa do outro, cada um tem a sua função, mas cada um precisa do outro. Assim também a nossa família. Cada um de nós compõe a nossa família, papai, mamãe, filhos, irmãos, temos a nossa tarefa, mas nós não somos uma ilha, nós precisamos uns dos outros. Portanto, dentro desse contexto, nós encontramos 3 tipos de relacionamento. O primeiro, o relacionamento de dependência. E o que é isso? É o estado ou a qualidade de ser dependente, de subordinação, de sujeição, e tem até a necessidade de proteção. Quando numa família nós vemos as crianças, elas têm toda uma dependência dos seus pais, mas conforme elas vão crescendo, elas começam a andar sozinhas, depois elas começam a se alimentar sozinhas, elas começam a caminhar para uma outra área que é a independência. A época da adolescência, quando muitos adolescentes já entendem que já são independentes. Eu já tenho as minhas próprias pernas, já posso ir aonde eu quiser, eu tenho toda a liberdade, mas muitas vezes o adolescente ainda não tem o recurso financeiro e ele precisa do papai. Ele precisa pedir para a mamãe. Então, esta independência só acontece quando nós começamos a dirigir a nossa própria vida. Há alguns anos atrás, quando o jovem alcançava 18 anos, ele já se dizia independente. É possível que no tempo que nós temos vivido hoje, ele chega lá pelos 30 anos. Quando uma pessoa consegue arcar com a sua própria responsabilidade, que consegue ter a sua independência. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção é de uma palavrinha chamada interdependência. O que é isso? É a relação de dependência entre uma coisa e outra. É o estado ou a condição de indivíduos que estão ligados por uma relação de dependência mútua, uma dependência recíproca. Há uma necessidade, eu faço a minha parte, mas eu dependo da outra parte. Assim acontece com a família. Muitos adolescentes pensam que não precisam mais do papai, mas eu descubro depois que o jovem em casa é que ele vai valorizar o papai. Família, nós temos essa relação de interdependência. Assim também como o corpo humano, cada um dos órgãos tem a sua função, mas todos eles precisam depender da ação do outro órgão e precisam também trabalhar direito para abençoar outro órgão. Isso é igreja. Quando nós estamos falando sobre interdependência, nós estamos falando sobre reciprocidade. E eu quero compartilhar com você sobre aquilo que nós chamamos de mandamento recíproco. E quando nós falamos de mandamento, na mente de um cristão sempre corre para o Antigo Testamento e nós lembramos dos 10 mandamentos. Esse é conhecido. Você conhece? Você sabe os 10 mandamentos de cor? Pense aí, se você lembra dos 10 mandamentos de cor. Mas eu preciso dizer para você de que não existe na palavra de Deus apenas os 10 mandamentos, ainda que eles são clássicos, sempre nós lembramos dos 10 mandamentos. Mas existem várias outras ordens que o Senhor deixou para conosco. Mandamento é uma ordem de uma pessoa que manda, do poder que tem, da autoridade que tem.
E nós não temos que discutir uma ordem dada, mas nós precisamos cumprir essa ordem dada. E a palavrinha nova que nós temos pensado aqui é reciprocidade. A reciprocidade é a qualidade, a condição daquilo que é mútuo, é uma troca. Seu significado vem do exercício da reciprocidade. Biblicamente, ela é compreendida na expressão uns aos outros. Você já leu isso na Bíblia? Que nós devemos fazer algumas coisas uns aos outros. Nós vamos encontrar na palavra de Deus mais de 43 mandamentos recíprocos, de que nós precisamos desenvolver, é uma ordem, uns aos outros. Eu não sei quantos nós teremos oportunidade de compartilhar com os irmãos, mas eu quero chamar a atenção hoje sobre um grande mandamento recíproco. E eu gostaria de ler alguns textos bíblicos, se você puder acompanhar comigo, porque quando nós lemos alguns textos, nós entendemos que ali baseamos aquilo que Deus tem falado a nós. Mas eu comecei a buscar na Bíblia e comecei a consultar e descobri, até para minha surpresa, de vários versículos da palavra de Deus que repetem que nós devemos amar uns aos outros. E como base bíblica eu quero ler para você Romanos, capítulo 12, verso 10, diz assim: amai-vos de coração uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Evangelista João, capítulo 13, verso 34, o Senhor Jesus diz: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Ainda em João, capítulo 15, verso 12, diz: o meu mandamento é esse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quando nós chegamos nas cartas, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 22, diz: assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Ainda em Pedro, capítulo 4, verso 8, ele diz: antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Continuando, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12, diz o seguinte: e o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor uns para com os outros e para com todos, para que também nós transbordemos em relação a vós. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9, mas, quanto ao amor fraternal, não é preciso que vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a amardes uns aos outros. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, irmãos, temos sempre de agradecer a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé tem crescido muito, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. 1 João, capítulo 3, verso 11, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que vos amemos uns aos outros. Ainda em 1 João, capítulo 3, verso 23, ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. 1 João, capítulo 4, verso 7, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 12, ninguém jamais viu a Deus.
se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. 2 João, capítulo 1, verso 5. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você pode olhar para mim dizendo assim, pastor, por que o senhor leu tantos textos? Parece que os textos são os mesmos. O que me chama a atenção é que essa ordem, esse mandamento é repetida tantas vezes. E é algo tão natural que deve acontecer na igreja do Senhor Jesus Cristo. 3 lições nós podemos aprender com esses textos que nós lemos. A primeira coisa que nós descobrimos, e vários desses textos, especialmente João capítulo 4, verso 8, diz o seguinte, que nós precisamos conhecer o amor de Deus, porque Ele é amor. Amar as pessoas é uma capacidade humana, mas amar as pessoas com amor de Deus é uma capacidade espiritual. E só tem condições de amar com o amor de Deus aquele que conhece a Deus. Porque o amor de Deus habita no seu coração e ele consegue olhar as pessoas com o amor de Deus. Você consegue imaginar a alegria da nossa igreja? Essa semana nós temos vivido um tempo tão especial na nossa igreja. Quando alguém compartilha, e o pastor compartilhou a necessidade de oração de alguém, e de repente nós formamos um relógio de oração, em menos de 3 horas, cada uma das pessoas se prontificou em assumir uma hora de oração. Por quê? Isso não é normal. Eu quero entender que nós fazemos isso porque nós amamos os nossos irmãos. Mas só vamos amar os nossos irmãos quando nós conhecemos o amor de Deus. Ele é a fonte de amor. Ele nos mostrou o que é amor. Ele nos amou primeiro. Ele mostrou e tem nos ensinado como que nós devemos amar. A segunda lição que eu quero trazer para o seu coração, para a nossa reflexão nesta manhã, é que o amor ao próximo não é uma opção, mas é um mandamento. O verso de 1 João, capítulo 4, verso 11, diz, nós temos o dever, a responsabilidade, e eu queria dizer o privilégio de amarmos uns aos outros. Mas o segredo está no uns aos outros. Assim como nós manifestamos o nosso amor para os nossos irmãos, nós também vamos receber em troca esse amor, porque é o amor de Deus que tem constrangido a nossa vida. Essa é a diferença de qualquer outra instituição, da igreja para com qualquer outra instituição. A igreja deve ser um lugar onde o amor de Cristo seja evidente no nosso relacionamento. Terceira lição que nós aprendemos é que quando amamos uns aos outros, nós evidenciamos que somos de Deus. E que Deus habita em nós. Irmãos, não é comum nós amarmos as pessoas. Porque esse amor recíproco não está condicionado a sermos amados. Não. A palavra de Deus diz que nós devemos amar até aquelas pessoas difíceis de amar. Mas nós fazemos isso porque Deus habita em nós. Quando nós manifestamos o nosso amor para com o nosso próximo, nós estamos dando testemunho. Você não precisa falar, mas a sua ação de amor para com o próximo, com o outro, refletirá exatamente que você tem Deus no coração. Mas a mesma ideia de evidenciar que você tem Deus no coração é a mesma maneira de refletir para outras pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo, que nós somos do Senhor Jesus.
Essa é uma maneira de pregar o Evangelho. Através do nosso amor, através da nossa prática. Eu quero desafiar a você a pensar sobre essa realidade. Veja que nós lemos vários textos que falam que nós devemos amar uns aos outros. E eu quero desafiar a você a praticar essa realidade. 3 lições para casa. Primeira, ore a Deus e peça a Deus a direção. Senhor, me ensina a amar. O Senhor, que é um Deus de amor, me ensina a amar. Me dê oportunidade para manifestar o meu amor a todas aquelas pessoas que estão à minha volta. Segunda tarefa de casa, seja sensível às pessoas que estão ao seu lado. Alguém diz, olhar com o coração. Quando você souber de alguma necessidade, quando você souber de algum pedido de oração, seja sensível a tantas pessoas que escutam, ouvem da necessidade de outras pessoas, mas não toca no seu coração. Seja sensível à necessidade das pessoas. Nós temos vivido um período, um tempo, onde isso tem acontecido, esta realidade tem acontecido. Porque nós temos visto tantas informações negativas, a vida está tão difícil que nós estamos começando a pensar nos outros. E é isso que a igreja precisa fazer. Terceira liçãozinha para casa. Separe um tempo para servir o outro. Separe um tempo. Normalmente nós dizemos que nós não temos tempo para cuidar de um, cuidar do outro. Porque tantas coisas. Irmão, a melhor maneira de você demonstrar que ama alguém é separar um tempo naquilo da sua necessidade. Nós temos vivido uma realidade muito dura nesse tempo. Principalmente com aqueles que falecem. As pessoas que perdem seus entes queridos não têm tido tempo para se despedir dos seus parentes. Talvez seja no máximo 1 hora entre alguma homenagem e o sepultamento. Como que fica o coração dessas pessoas? Será que nós temos sido sensíveis à dor das pessoas? A estar do lado, a chorar? Pastor, mas eu não posso visitar, eu não posso abraçar. Não, você não pode fazer nada disso. Mas você pode entrar em contato com ela. Queridos, quando nós separamos um tempo para investir nos nossos irmãos, essa experiência é marcada para a eternidade. Ouvi, algum tempo atrás, a importância, um texto que falava sobre a importância do outro. Em algum momento eu já citei aqui, e nesse tempo, com possibilidade de navegar na internet, eu fui atrás desse texto que alguém escreveu sobre a importância do outro. Eu quero trazer esta leitura, o autor é desconhecido, mas que sirva de atenção ao seu coração. Você sabia que seu nascimento foi através dos outros? Seus primeiros banhos foram dados por outros, que o seu nome foi dado por outros, que você foi educado por outros, a sua renda, ainda que indiretamente, vem por meio dos outros. Se você quer se divertir ou fazer uma viagem, vai a um show, um cinema, teatro, restaurante, estádio, são os outros que te servirão. E quando você adoece,
é cuidado por outros. O respeito a si é dado por outros. O seu último banho será dado por outros. O seu funeral será realizado por outros. Os seus pertences e as suas propriedades serão herdados por outros. Então, questiono-me, por que motivo alguns de nós deixamos o nosso ego, o nosso tempo, a nossa carreira, o nosso dinheiro, as nossas crenças a levarem a menosprezar o valor de outros, dos outros? Eu creio que esta é uma hora de tornarmos mais amorosos, mais humildes e vivemos pacificamente com os outros. Tenhamos gratidão com o próximo. Não temos e não somos nada nessa existência. Temos um corpo físico que inclusive é emprestado por Deus. Cada um de nós é o outro do outro. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos amar uns aos outros. Em tudo, eu e você precisamos uns dos outros. Eu quero trazer essa reflexão ao seu coração nesta manhã. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de lermos a Tua palavra e encontrarmos uma grande quantidade de textos bíblicos que nos ordenam, que nos mandam amar o próximo. Mas não apenas amar o próximo, mas uns aos outros. Essa é a dinâmica do corpo de Cristo. Essa é a dinâmica da igreja. Pai eterno, nos ensina, Senhor, a amar todos os nossos irmãos, com testemunho de que nós somos do Senhor e com testemunho daqueles que não conhecem a Ti, para que possam conhecê-lo através do nosso relacionamento. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz e fala fundo aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.